Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Vamos fazer aqui mais um vídeo sobre o ano de 2024, lembrando, 2024, como nós já falamos aqui no canal, o ano de Saturno. E quando nós falamos de Saturno, nós estamos falando de um maior pragmatismo, de uma maior objetividade e, principalmente, Saturno representa muito na astrologia, principalmente vinculada à astrologia esotérica, as limitações que nós temos justamente nessa transição entre o espírito e a matéria. Portanto, a reflexão desse vídeo de hoje é a seguinte: todos nós temos certas limitações, todos nós temos certos nós de energia dentro de nós, como se fossem nós que precisam ser desatados. E justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje, para complementar já os vídeos que eu fiz sobre as previsões astrológicas e numerológicas para 2024. Para começar, vou contar aqui uma breve história, uma história que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Se diz que um camponês chamado Górdio, inclusive o nome dessa história ficou conhecida justamente sobre o nome de Nó Górdio. Esse camponês Górdio teria amarrado uma carroça numa coluna e fez um nó tão bem feito que ficou ali aquela carroça praticamente parada naquele mesmo lugar durante 500 anos. E depois de 500 anos, um personagem bem conhecido da história, chamado Alexandre o Grande, ele ficou sabendo dessa história e foi lá conferir, porque de fato se falava inclusive que a pessoa que conseguisse desatar aquele nó daquela carroça seria o rei do mundo. E justamente Alexandre o Grande foi lá, foi conferir o que havia justamente nesse local. Ele tirou a espada dele e com um só golpe ele teria desamarrado o nó. Por que eu trago então essa história aqui brevemente do nó Górdio? Porque nessa simples história nós temos justamente a solução muitas vezes dos problemas. Aquele golpe de Alexandre o Grande é um golpe pragmático, objetivo, em que não há justamente todo um processo de racionalização, de dúvida, de indecisão, ou seja, ele tomou a decisão e fez o que tinha que fazer. É obviamente que ele não desatou o nó, mas ele desatou. Ele desatou justamente com essa energia saturnina, capricorniana, porque justamente Saturno rege diretamente Capricórnio, esse nó. Então a reflexão para esse vídeo é: qual é o nó que eu vou desatar a partir desse momento e, obviamente, dentro do ano de Saturno? Lembrando, o ano de Saturno vai começar especificamente em 20 de março de 2024, vai até março de 2025. Então a questão interna é: na questão afetiva, por exemplo, qual é a limitação interna que me faz não trabalhar o amor próprio, não trabalhar a minha aceitação e que, consequentemente, vai gerar bloqueios e limitações a nível afetivo? Qual é o nó de energia? Eu estou trabalhando a minha identidade, eu estou buscando me conhecer e gerar uma unidade entre os opostos para que eu possa ter uma melhor relação com essa questão afetiva? Na questão, por exemplo, da mente, eu dou muito mais ouvidos para a minha mente intuitiva ou eu fico presa à minha mente racional, a minha mente, o aspecto superficial da mente que está sempre supondo, duvidando, rotulando, se autocriticando e criticando? Eu vou conseguir desatar algum nó nesse sentido? Em relação, por exemplo, à carreira, à minha vocação, ao meu chamado, eu tenho conseguido compreender que se eu não trabalhar certas raízes, se eu não olhar para o meu passado, se eu não trabalhar certas limitações internas, principalmente em relação ao meu passado familiar, será que eu vou conseguir de fato, se eu não fizer isso, será que eu vou conseguir atingir o meu patamar vocacional que eu sempre quis? E lembrando, vocação indica um chamado. Vocatio significa um chamado da alma, que todos nós temos, mas que muitas vezes nós não conseguimos seguir esse chamado porque temos certas limitações internas. E falo por experiência tanto pela astrologia e pela numerologia e conversando com milhares de pessoas nesses últimos anos. Dá para perceber claramente que muitos desses nós de energia, essas limitações internas, elas estão conectadas, claro, obviamente, com o passado familiar, com criança interior, com elementos inconscientes. Por exemplo, na parte física, na minha saúde física, será que muitos dos meus nós, dos meus problemas físicos, sintomas, doenças, será que esses processos não vêm de elementos inconscientes? Elementos emocionais? Formas de pensar engessadas? Formas de pensar que já são rígidas demais e eu não estou conseguindo sair desse processo?
Então, será que eu não tenho que também girar alguma chave em 2024 em relação a isso? Será que eu não tenho que cortar algum nó de energia em relação também a essa questão da saúde física? Então, são várias reflexões que a gente pode fazer aqui em várias áreas da nossa vida, justamente para compreender qual é, de fato, o nó que eu preciso com pragmatismo e objetividade, que é justamente o que 2024 vai pedir para todos nós, independentemente do nosso signo, independentemente do ascendente, independentemente do nosso mapa astral. Qual é o nó que, de fato, eu vou trabalhar? Mas sempre lembrando, o principal nó de energia, a principal limitação sempre é interna, porque isso também é um costume das pessoas acharem que, e é um costume muito humano, né, de terceirizar o problema. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do governo, a culpa é do capeta, a culpa é do vizinho, e assim vai. A mente, ela é muito hábil, a mente concreta, superficial, ela é muito hábil em terceirizar os problemas. Esse é um processo que já acontece há milênios. A nível coletivo, a gente percebe isso muito forte. E a nível individual, obviamente, que o individual só se reflete no coletivo. Então nós temos que sair dessa tendência de terceirizar o nosso problema. E como falei, entrarmos a partir de agora, esse vídeo obviamente que está sendo gravado no final de outubro, mas o ciclo de Saturno não vai começar somente em 20 de março. Ele já vai se encaixando agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós já vamos trabalhando as raízes do próximo ciclo. Então nós temos que refletir sobre isso. Qual é de fato, né? Como falava, qual é de fato a questão que eu não estou me responsabilizando, que eu estou entregando a responsabilidade em relação a outra pessoa, em relação a um grupo, em relação a uma imagem fictícia que não existe, como falava. Então nós temos que pensar sobre isso, temos que, desde já, trabalhar esse pragmatismo saturnino. E como eu falei, né, do nó górdio, justamente eu trouxe essa história, que é mais um conto aqui, muito simples, mas ao mesmo tempo com uma profundidade muito grande, que nos mostra claramente que muitas vezes as soluções elas não vão vir de muitos planos, muitas estratégias, muito processo de racionalização. Muitas vezes as soluções da nossa vida elas vão vir de dentro para fora, de forma muito direta, de uma forma muito precisa. E, claro, esse cortar o nó é uma espécie de uma chave que nós precisamos girar dentro de nós. E no momento em que a gente gira essa chave, e que às vezes é uma chave muito pequena, mas que pode abrir justamente portas que nós nem suspeitamos. Portas que podem, de fato, se projetar a nível profissional, financeiro, afetivo e, claro, todas as áreas da nossa vida que nós queiramos que já não existam tantos nós. Mas como falei nesse vídeo, o foco é interno. Lembrando, link aqui na descrição, final de novembro, início de dezembro, vamos lançar mais uma turma do curso de astrologia que envolve astrologia e espiritualidade. Como sempre, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei. Também, se não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho, ative as notificações e, como sempre, até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.